Muito bem, meus queridos, parte final do estudo sobre Esdras, ou Esdras, né? Não sei se é Esdras ou Esdras, o fato é que é Esdras, ou Esdras. Queridos, hoje é o resumo, tá? Vou tentar deixar esse resumo neste único vídeo, né? Se não ficar muito longo, muito extenso. Não sei o que Deus vai falar aqui, né? Usar minha vida neste momento. Mas eu, Márcio Eleutero, particularmente preparei 3 pontos cruciais dentro do livro de Esdras, né? O primeiro ponto seria a edificação que está sendo feita. Segundo ponto, divórcio e casamento. E terceiro ponto, dízimo. Esses 3 assuntos destacam o livro, né? Eu vou trabalhar, eu me preparei para isso, mas eu não sei o que Deus vai fazer, vai falar, né? Que é o resumo. Sinto aqui, tenho sensações, né? Que Deus tem grandes coisas para falar, mas eu não sei o que é, né? Eu estou empolgado, eu estou ansioso, então tem muitas coisas aí envolvidas aí, não sei o que vai acontecer hoje. Tá bom, meus queridos? Então vamos lá. Primeiro ponto, Esdras está envolvido numa construção, edificação, né? Essa edificação que Esdras se envolveu, ajudou a edificar fisicamente, aplica-se para Cristo e a igreja, uma edificação, né? Tá certo? Só que Esdras não está sozinho, né? Esdras está com Neemias, Esdras está com Ageu, Esdras está com Zacarias, entre outros líderes. A obra sofre uma paralisação. Do início da obra até a paralisação da obra, Deus não estava se agradando da obra, Deus não estava com seus olhos na obra, e Deus não estava fazendo questão da obra, né? Mas, segundo a história, a leitura que a gente fez de Esdras, os gentios, né, o pessoal lá de... esqueci o nome do camarada lá. Reum. O pessoal de Reum, e a sua equipe, né, seus companheiros, o pessoal de Setar-Bozenai, o pessoal de Tatenai e todos os outros que vão aparecer lá, tentando nós queremos construir e edificar convosco. Aí os judeus da construção, que estão no templo, vão dizer, vocês não podem nos ajudar nessa obra, somente nós vamos fazer segundo Ciro mandou, né? E aí a obra é paralisada e começa a guerra, certo? Como eu disse na introdução dos vídeos, se eu tivesse presente, eu descia a marreta naquela construção também, né? Eu não permitiria, porque isso é reflexo do que acontece hoje. Você percebe que quando Deus levanta 2 testemunhas, Ageu e Zacarias, a partir do momento que Ageu e Zacarias começam a profetizar, entra no cenário um outro rei que se chama Dário, e aí a profecia, a leitura vai dizer que os olhos de Deus estão sobre aqueles que estão edificando. Mas é a mesma galera. Vai entender isso? Então o que Deus quer falar conosco para uma aplicação pessoal hoje? Então a mensagem que eu tenho pregado já faz 3 anos, a mensagem que está no meu coração e vai continuar permanecendo, cada dia cresce mais, cada dia eu agradeço a Deus por fazer parte dessa edificação, ela é desprezível, ela é desprezada, entende? Se eu for em um templo que já está acontecendo uma edificação primeiro do que eu comecei, do que eu entrei, eles não vão deixar eu pregar. Se eu falar, eu vou pregar Zacarias, eles não vão deixar. Vou pregar Ageu, eles não vão deixar. Essas mensagens que nós estamos lendo e estudando, eles não aceitam, eles não vão querer ouvir. E se a gente for querer enfiar a goela abaixo essa mensagem, vai dar em guerra, entende? Negócio vai cair, vão ter que sair na mão mesmo. Falando de templos, eu já fui convidado a se retirar de 3 denominações diferentes. Fui convidado a se retirar. Márcio, o negócio é o seguinte, essa mensagem sua aí, quando você quiser pregar a mensagem da Bíblia, você senta aqui com a gente e vem participar aqui. Mas enquanto você quiser pregar suas mensagens particulares, né, essas mensagens suas aí, que não é da Bíblia, aí você não precisa estar vindo aqui com a gente, não. Eu sofri isso, entende? Eu ouvi isso de líderes, né? Não foi de membro, eu ouvi dos líderes, né? Sua mensagem é diferente da nossa, né? Não dá pra gente continuar junto, não. Melhor você ficar no seu cantinho. Faz 3 semanas que eu estou gravando áudios todos os dias, um áudio por dia, entre 20 e 30 minutos o áudio.
lá pro programa do Luciano, Tempo de Semear. Faz 3 semanas, né? Inclusive agora a gente está falando do candelabro nesses dias. Hoje eu gravei o segundo áudio do candelabro. Mas na semana passada, quando fazia por volta de 8 áudios que eu já tinha enviado lá pro programa, eles colocaram no ar, lá para a cidade de Guarujá, toda Guarujá está ouvindo a mensagem das 2 casas, né? Não só através da minha vida, mas através da esposa do Luciano, através da cunhada do Luciano, que é a irmã Angélica, a irmã Ângela e o pastor Francisco. Eles já têm algum tempo que eles estão anunciando as 2 casas lá, né? Lá na rádio, né? Não é de agora, entende? Aí recentemente eles me chamaram para fazer parte. Grava alguns áudios aí, manda aqui que a gente vai colocar no programa. E então eu gravei um áudio sobre dízimo e fazendo a comparação com santificação, né? Que uma santificação verdadeira, né? Você tem que entrar no assunto do dízimo e entender, né? E quando eu apliquei ali o ensino do dízimo, né? Algumas horas mais tarde, apedrejaram o Luciano, né? Os pastores lá da rádio, dos outros programas, dos outros horários, né? Mas desceram a lenha mesmo no Luciano, né? Aí foi preciso o Luciano até estar conversando lá pessoalmente com o presidente, com o dono da rádio, da programação, para eles resolverem lá. Aí acabaram entrando em acordo, né? Mas eu não sei por quanto tempo vai durar, entende? Ou seja, eles não vão aceitar a nossa mensagem. Nossa mensagem é desprezível. Então hoje eu estou fazendo parte de uma edificação. A edificação que eu estou fazendo parte hoje é aquela que Ageu e Zacarias estão falando. Mas quem está dentro dos templos, não se ofenda, querido. Eu sei que existem pessoas sinceras, eu sei que tem pessoas honestas, eu sei que tem pessoas que dão a vida por causa da obra ali no templo. Eu entendo tudo isso, certo? Eu entendo tudo isso, eu não ignoro não. Mas as edificações que estão acontecendo dentro dos templos são diferentes dessa edificação, entende? E desde Atos dos Apóstolos, Deus sempre trabalha com 2 testemunhas. Existe a igreja verdadeira dele pregando o evangelho, né? A voz que clama no deserto. O deserto já está dizendo que é poucas pessoas que vão vir, porque é deserto. Se você está pregando no meio da multidão, tem alguma coisa errada aí, né? Se tem multidões atrás de você, junto com você, no meio de você, ou você está no meio da multidão, já é indícios de que você não está clamando no deserto, né? Porque a frase está dizendo, voz que clama no deserto. Seja deserto espiritual, literal, deserto dos povos, a mensagem que clama no deserto é desprezível. Ela é desconectada por muitos. E muitos não aceitam. Então a edificação que Ageu e Zacarias está falando é diferente da edificação que os judeus estavam fazendo lá no templo literal. Tanto é que quando você vai ler Ageu, sempre no finalzinho ele lança uma profecia, 3, 4, 5, 6, 7 versículos, e aí ele vai dar um resuminho. Quando essas coisas se cumprirem, o povo de Israel vai saber que foi Deus que me enviou a vós outros. Enquanto as mensagens de profeta Ageu e Zacarias não se cumprirem, o povo de Israel não vai saber que foi Deus que enviou o profeta Ageu e Zacarias naquele período. Hoje, moradores de Mogi Guaçu não conseguem discernir se foi Deus ou não que me enviou. Mas quando as palavras que eu tenho falado aqui, incansavelmente, repetidamente, aqui nesta cidade, hoje eles não sabem disso. Mas quando começar a se cumprir aquilo que eu estou falando, o povo de Mogi Guaçu vai saber que foi Deus que me enviou a eles. Assim você pode se aplicar aí na sua cidade, onde você mora, caso você pregue essa mesma mensagem, né? O povo dessa cidade no futuro vai saber que foi Deus que enviou a você. E no mesmo tempo eles vão saber que não foi Deus que enviou eles para fazer aquela edificação que eles estão fazendo. Porque aquela edificação vai ser queimada no fogo. E não vai passar porque vai queimar como palha. Essa edificação vai passar pelo fogo. Vai ser provada e aprovada, né? A gente tem respaldo nos profetas para isso. Aquela edificação do templo passou pelo fogo e não foi aprovada. Tanto é que nos anos 70 foi destruído. Entende? Então muitas edificações que estão sendo feitas nos templos, não estou generalizando, alguns templos escapam desse juízo, mas são bem pouquíssimos, né? Dá para contar no dedo os que estão dentro dessa mensagem. Vai ser passado pelo mesmo processo, entende, queridos? Então esse é um ponto que vai destacar no livro de Esdras, tá? Edificação. Tem uma edificação acontecendo no templo e tem uma outra edificação acontecendo no âmbito espiritual. Tanto é que o povo de Reum está dizendo, nós temos oferecido sacrifícios ao Deus de Israel desde a época de Zaradom, rei da Síria. Muito tempo antes
do templo tá iniciando a construção. Muito tempo antes deles irem para cativeiro. Entende? Então nós estamos oferecendo sacrifício a Deus, o mesmo sacrifício. Ou melhor, para o mesmo Deus, né? Não o mesmo sacrifício. Estamos oferecendo sacrifícios ao Deus de Israel, mas não é o mesmo sacrifício que o pessoal que estão no templo estão oferecendo. Lá no templo está sendo oferecido cordeiro cego, cordeiro coxo, cordeiro com defeito. O cordeiro que está sendo mostrado lá dentro do templo não é o mesmo cordeiro que a gente está mostrando. Nós estamos anunciando, ali está o cordeiro que tira o pecado do mundo. Nós somos a voz que clama no deserto. Mas lá dentro do templo, a voz não está clamando, porque se estivesse clamando estaria deserto. Ou estaria uma mensagem desprezível. Não seria uma mensagem que estaria na mídia hoje. Pode olhar para você ver as mensagens que estão na mídia. Vê se o cordeiro que nós estamos falando está naquela mensagem lá. Dá uma olhada para você ver. Não está. Amém, meus queridos? Então, esse é o primeiro ponto para destacar, né? Dentro da edificação. Agora vamos entrar na outra parte, que seria casamentos mistos. Os divórcios que aconteceram durante essa edificação lá, de Esdras. Então, na inauguração do templo, muitos que vieram de longe, ajudaram a edificar, vieram do cativeiro, passaram pelo processo de edificação junto com Esdras e Neemias, chegou na inauguração, participar da inauguração, mas quando foi fazer um registro por meio da genealogia, a maioria dos que estavam ali tinham se casado com mulheres estrangeiras e não puderam oficiar como sacerdotes, e muito menos morar ali. Tiveram que voltar para a Babilônia, não puderam ser sacerdotes, né? Participar das regras do templo, entende? Hoje, se eu for lá no templo, qualquer templo que eu quiser falar, não vou nem falar o nome. Olha, eu já me divorciei uma vez, estou no segundo casamento. O pastor já vai olhar e falar, opa, peraí, você não prega aqui não, né? Profanou aí a linhagem aí, tá? Tem pecado aí, né? Você divorciou, tem coisa errada, não dá. Aqui é só para quem foi casado uma vez só e está casado para sempre, com a mesma mulher. Regra do templo, né? Então você veja que tem um contraste na questão do casamento, né? Para participar do sacerdócio, né? Então foram rejeitados. Passa um tempo, né? Esdras dá uma purificada junto com Neemias. Neemias volta para Suzã, para Poelão. Esdras vai voltar para a Babilônia. Mais tarde Esdras volta no capítulo 7 para fazer para ele vir em definitiva, morar em Jerusalém com outra galera, com outro bando, né, de cativeiro. Embora os do cativeiro vieram com Ciro, né, mas agora está trazendo outros do cativeiro. Depois Neemias vai trazer outra galera, né. Parece que o cativeiro não tem fim, né. E até que e não está errado, né, porque o próprio Zacarias vai falar, né, lá no capítulo 9, né, o povo que está em cativeiro já está edificando o templo, já está profetizando. E Zacarias, pensa bem Zacarias falando, né? O povo que tá em prisão lá na Babilônia, né? Fortaleça suas mãos, fiquem firmes, né? Porque Deus vai fortalecer suas mãos. Eu vou curvar Judá aqui, né? Como arco, Efraim será as flechas, etc. Imagina os judeus ouvindo isso, o profeta Zacarias falando. O profeta está maluco, todos nós já saímos do cativeiro. Reino do Norte não existe mais. Israel não é mais povo de Deus, né? O profeta Zacarias aí tá louco, né? Não vamos dar ouvido, não. Mas Ageu e Zacarias fala, quando isso acontecer e se cumprir, vocês vão saber que foi Deus que me enviou. Mas hoje o povo está lá, o povo de Israel está lá em Israel. Mas hoje eles ainda não estão sabendo que foi Deus que enviou o profeta Ageu e o profeta Zacarias naquela edificação. Tanto é que eles ignoram tudo isso, né? Você não vê eles falar disso. Não dão importância para isso. Só apenas o livro de Moisés é importante para eles. Então o povo Esdras volta no capítulo 7, né? Dá uma restaurada no culto, porque está bagunçado. Mais uma vez, ele vai chegar lá e a galera se corromperam de novo, né? Se casaram com mulheres estrangeiras. Esdras tem que passar um pente fino, né? Tem que aplicar um juízo. No capítulo 9 a gente leu a oração de Esdras. Esdras fica sabendo, ele arranca a barba, arranca o cabelo, chora, jejua, busca a direção de Deus, Deus dá a direção. Aí no capítulo 10 ele mostra como vai ser feito, né? A misericórdia de Deus se estendendo, né, para o juízo, né, não cair sobre o povo, né, o juízo da lei, né, Deus foi misericordioso ali, né, eles mereciam ser exterminados, né, todos eles.
Mas a gente vê que a própria liderança, né, foi os primeiros a cometer esse tipo de pecado, de se casar com mulher estrangeira. E no capítulo 3 do profeta Zacarias, né, vai aparecer, Deus vai mostrar uma visão para Zacarias, vai mostrar o sumo sacerdote Josué, do lado esquerdo dele vai estar Satanás, do lado direito um anjo. O anjo vai repreender Satanás, que Deus te condene, Satanás, que Deus te condene, né? Você não vai edificar templo nenhum, quem vai edificar vai ser o sumo sacerdote Josué. Falando aqui do sumo sacerdote, Cristo, na verdade, né? Que a gente tem que estar olhando para a igreja nesse sentido, né? Josué é Cristo e o resto do povo que está com Josué é a igreja, é o povo de Deus, é os sacerdotes. Só que Josué está com as roupas sujas, manchadas, né? Apontando que no futuro Josué se casaria com uma mulher estrangeira, ia sujar as vestes. Deus está se antecipando, mostrando o pecado. Tá vendo? A veste dele está suja. Aí ele vai pedir para o anjo: tira essa roupa suja de Josué e coloca nele uma manta diferente, uma manta nova, uma vestimenta nova. Porque apenas um dia eu vou tirar todo o pecado da terra, de Josué, dos seus companheiros e de todo o restante do povo. Apontando para a volta de Jesus, né? Coloca a coroa na cabeça de Josué. Coroa lá que significa santidade, né? A coroa, na verdade, tem uma representatividade do evangelho, né? A coroa lá do cavalo branco do Apocalipse, né? No primeiro selo, a coroa é o evangelho, né? Já falei disso em outros vídeos passados, não vou frisar muito aqui, não hoje. E também, né? Pega o ouro, a prata, todos os objetos que o rei mandou de oferta, faça uma coroa e coloca na cabeça de Josué, né? Depois, mais para frente, ele vai falar de Zorobabel, né? Que não é por força, por violência, mas é pelo meu espírito que essa casa vai ser construída, né? Começa a apontar para o tempo futuro, que é para nós. Mas observe que Deus, né, em nenhum momento ali, na hora da visão de Zacarias, acusou Josué de divórcio, de casamento, se casou, se não casou, né? Então isso tem um reflexo para nós hoje. Então, quando a gente vai falar de divórcio e casamento para o Novo Testamento, essa figura, né? Lá não teve punição, né? Lá não teve punição. Só que quando Esdras morre, Neemias morre, né? E o povo continua, vamos dizer assim, a linhagem precisa permanecer, né? O remanescente, o restante, Deus tem que preservar sempre o restante, né? Deus vai levantar o profeta Malaquias por último, né? O último profeta, né? Depois desses eventos aqui, né? Tá certo que os livros não estão na ordem correta, como a gente abre a Bíblia, né? Parece que o profeta Zacarias e Ageu estão lá perto de Malaquias, mas na verdade Ageu e Zacarias está junto com Esdras e Neemias e Ester, tá? Oséias, Daniel, tá antes, né? Do evento de Esdras, tá? Embora eles vão aparecer depois. Tá desorganizado, vamos dizer assim, a colocação dos livros ali, né? Até nisso Deus está provando os nossos corações. Então Deus levanta o profeta Malaquias para falar de duas coisas. Primeira coisa que Zacarias vai acusar o povo: vocês, sacerdotes, deveriam permanecer, dar valor à mulher da sua mocidade quando vocês se casaram. O que Malaquias está falando através? O que Deus está falando através de Malaquias? Você se casou com mulher estrangeira, amou aquela mulher, permaneça com ela. Não vai se divorciar dela por causa da lei, não a lei de Deus, mas por causa da religiosidade que existe no templo. O Senhor Deus detesta, odeia o divórcio. Malaquias não está falando isso? Mas não é o divórcio do Novo Testamento, é aquele divórcio que aconteceu no período de Esdras e Neemias. O Senhor Deus detesta esse tipo de divórcio, mas não é o divórcio em si. Ele detesta a desobediência quando ele falou, por muito tempo antes: não se casem com mulher estrangeira. Esdras falou na oração no capítulo 9. Não deveríamos nos casar com mulher estrangeira, não deveríamos fazer aliança com esses povos. Mas fizemos, casamos com ela. Então qual que seria a coisa correta a ser feita? Continue casado com a mulher. Reum já não estava oferecendo sacrifício agradável a Deus? Antes do templo ser edificado? Reum já não tinha casamento com mulher estrangeira, embora ele é filho de Israel? Deus acusou Reum em algum momento? Não. Por que então essa regra dentro do templo? Se não for casado, não sobe no púlpito. Se for divorciado, não pode pregar. Se não mostrar o documento aqui, ó, casado no cartório, você não tem ministério comigo aqui no meu templo, na minha denominação.
Que adianta ter um papel provando que você é casado, que você passou no cartório, que teve um padre, um pastor orando pelo seu casamento? Mas lá dentro do casamento você trai a esposa trai o marido, ou até mesmo você espanca ela. E lá dentro do templo você é religioso, você é santíssimo. Gospe santidade, grita santidade pro povo. E do outro lado, talvez lá no banco, uma pessoa que lê Bíblia, estuda a palavra de Deus, tem muito conteúdo a ser mostrado para a igreja. Mas ele só é amaziado, ele só amigou com a pessoa. Mas ele é fiel com a esposa e a esposa é fiel com ele. Qual casamento você acha que está agradando a Deus? Mas aí você não deixa ele subir porque ele não pode subir, porque ele é divorciado. Não foi casado na igreja. O pastor não colocou a mão santa em cima dele. Ele não pode pregar. Ela não pode exercer ministério porque ela não é casada no papel. O marido está em casa. Ah, vai plantar coquinho, rapaz. Entende, queridos, a mensagem do profeta Malaquias? Vocês não deveriam ter divorciado daquelas mulheres. Continuem casados com elas. Vocês vão continuar oferecendo sacrifício a Deus agradável do mesmo jeito. As regras do templo não podem atrapalhar, impedir o sacrifício oferecido a Deus. Não pode. Mas os povos, os israelitas e os religiosos de hoje querem ficar debaixo da regra do templo. Atrapalha o sacrifício. E aí Deus detesta esse divórcio. Porque o divórcio vai repartir a família. Entende? Vai repartir a família. Filho vai ficar de um lado, o pai do outro, a mãe do outro. E vira aquela bagunça. Sem contar o vexame para a família. Um monte de gente passa vergonha e o nome de Deus é blasfemado no meio dos gentios, como Malaquias fala. Olha que horrível isso. E lá no Novo Testamento, quando Jesus fala o que Deus uniu, não separe o homem. Primeiramente ele está falando que Deus vai unir judeus e gentios num corpo, o homem não consegue separar. Primeira aplicação. Segunda aplicação, quando o homem observa os princípios da palavra, segue os princípios da palavra para se casar, e se casa no Senhor, este casamento que Deus uniu, foi casado no Senhor, o homem não pode separar. Aí beleza. Mas o cara casou em condições diferentes, não conhecia a palavra, não conhecia Jesus. Agora o casamento está uma bagunça. Ele espanca a mulher esfaqueia ele, ela trai ele trai ela. Vai para a igreja. E está acontecendo isso debaixo do olho do pastor. E o pastor fala, não pode separar. Tem que ficar junto, tem que apanhar até morrer. Tem que ficar chifrudo até morrer, não pode separar. Em outros casos, a mulher traiu o marido. Aí o marido fica sabendo, ele fala, bom, eu posso dar carta de divórcio para ela. Aí ele vai dar carta de divórcio para a mulher. Aí ela é separada, né? Ok. O marido foi traído, certo? O marido foi traído, já foi prejudicado. Deu carta de divórcio, ele está sozinho. Só que agora a regra do tempo vai dizer que ele não pode se casar de novo enquanto ela não morrer. Ou é só quando o marido? Entende? Lá em Romanos 7, Paulo está falando, não é? A mulher está ligada à lei do marido enquanto ele estiver vivo. Se ele morrer, ela pode se casar de novo. Mas e se for o contrário? A mulher traiu, o cara deu carta de divórcio para ela. Ele está livre, ele foi traído, ele foi prejudicado. Agora ele precisa ainda esperar a mulher morrer para poder se casar de novo? Que evangelho é esse? Que justiça é essa? Que doutrina de demônio é essa? Ah? E a mulher que traiu? Ela é adúltera, não é? Nós temos uma passagem de uma mulher adúltera lá nos evangelhos. Jesus falou o que para ela? Cadê os acusadores? Cadê aqueles que te acusavam? Foi embora, não sei. Eu não vou te condenar. Só não peca mais. Se Jesus não condenou, ela pode se casar de novo. Qual o problema? Até porque a lei que Paulo está falando em Romanos 7, que a mulher está ligada ao marido, é a lei do Antigo Testamento. É a lei do Antigo Testamento que estava em vigor para a casa de Israel. O marido, que se chama Senhor Deus, Jesus Cristo, precisa morrer para que aquela mulher do Antigo Testamento, casa de Israel, fique livre para se casar com ele de novo. Resumindo aqui o assunto, né? Entende, queridos? Por que Jesus não disse para a mulher samaritana, olha, você tem 5 maridos, tá com um outro agora que não é seu, você está repartindo com outras mulheres. Vai lá, se casa com o primeiro, revolve a sua vida amorosa, depois você vem aqui que eu vou enviar você como missionário para você ganhar Samaria para mim. Jesus falou isso para ela? Não falou.
Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Primeiro lugar, querido, o reino de Deus. Minha vida amorosa, segundo plano, depois. Se eu estou casado ou não estou, eu tenho que anunciar, querido. Se eu sou solteiro, sou casado, eu tenho que anunciar. Responsabilidade minha. Minha vida amorosa vai ser acrescentada depois que eu for primeiro a anunciar, entende? Anuncia o evangelho primeiro, depois você resolve sua vida amorosa. Ou melhor, Deus vai prover o melhor para você, né? Quando você se preocupa com as coisas do Senhor em primeiro lugar, aquelas outras coisas que são particularidades suas serão acrescentadas, porque Deus vai enxergar a sua necessidade. Entende? É diferente, querido. Então o reino vem em primeiro lugar. Mas agora você chega no templo, não. Casou de novo? Não vai pregar. Né? Aqui primeiro é o casamento, o reino dos céus é depois. Resumindo a conversa, né? Primeiro o casamento, primeiro o cartório. Primeiro a unção do pastor na sua cabeça. Reino dos céus, pregar o evangelho, buscar em Deus em primeiro lugar, não tem esse negócio não. Aqui tem que ser em segundo lugar, buscar o reino de Deus. Não é verdade? Esse é o segundo ponto, né? Terceiro ponto é o dízimo, né? Então vamos lá. Esdras não vai falar muito do dízimo, né? Ele vai falar pouco, né? Mas Esdras vai complementar, Neemias vai complementar o assunto do dízimo, né? Ou seja, Deus selecionou Esdras para falar de casamento e selecionou Neemias para falar da culpa relacionada ao dízimo. Então, Neemias vai mostrar para a gente, quando a gente vai lendo, eu vou entrar em mais detalhe isso, né? Hoje é só um resumo para englobar aqui Esdras, né? Neemias vai relatar para a gente, depois que Neemias termina o muro, inaugura o muro, beleza, bonitinho, o templo já faz tempo que está funcionando, né? Quase 100 anos que o templo está atuando, está funcionando, né? A edificação do muro é outra conversa, para quem acompanhou o estudo até agora sabe o que eu estou falando, né? Não tem muitas coisas relacionadas com o templo, mas Neemias fala de algumas coisas relacionadas ao templo, porque ele ajudou a edificar, ele participou junto com Esdras, ele participou de tudo. Então Neemias termina o muro, ok? Precisa voltar para Suzã, capital do Elão, para dar relatório para o rei Artaxerxes, no ano de número 32 do seu reinado. Esdras vai ficar governador por 12 anos. Né? Não sei porque só 12 anos, né? Neemias, desculpa. Só porque 12 anos, né? E Artaxerxes está lá no reinado de número 32. Neemias vai para lá dar relatório, né? Se Neemias é figura de Cristo, Cristo vem uma primeira vez, volta para os céus, né? Para fazer relatório para o Pai. E depois volta de novo, numa segunda vinda, para executar coisas mais grandiosas, além das primeiras que ele já começou. Neemias vem, faz o muro, volta para Suzã, capital do Elão, dá relatório para o rei Artaxerxes, fica um tempo por lá e depois volta. Quando ele volta, né, além desse evento dos casamentos mistos, que vão se repetir também, o povo parou de levar dízimo para o templo. Literalmente parou. Quando o povo parou de dar dízimo para levar no templo, os levitas ficaram sem sustento, porque o sustento dos levitas estava no dízimo, entende? Aí os levitas têm que voltar, cada um para sua terra, procurar o que fazer para comer, porque não tem mais jeito. No início da construção do muro, Tobias e Simbalá se opuseram, né? Fizeram até guerra contra Neemias para não construir o muro, mas Neemias venceu eles, edificou o muro, terminou o muro. Mais tarde, o sumo sacerdote que estava junto com Neemias, depois que Neemias viajou, esse sumo sacerdote vai ter um filho por nome Jeiu, não lembro aqui, queridos, desculpa. É o filho do sumo sacerdote Eliasibe. Vai se casar com uma filha de Tobias. Olha a aliança aí. Mais uma vez, uma aliança que Deus falou para não fazer. Foi lá e se casou com a filha do inimigo de Neemias. Neemias não está no templo, não está tendo dízimo. O filho do sumo sacerdote Eliasibe falou: ô sogrão, vem cá, vai morar lá no templo. Tem um espaço lá, tem uma sala enorme lá onde era colocado o dízimo, ninguém está usando. Vai lá e traz todos os seus móveis, todos os seus pertences, seus deuses, tudo que o senhor adora. Coloca lá dentro do templo, né? Tá vazio lá, ninguém está usando, vai lá. Aí Neemias chega e encontra aqueles objetos lá do inimigo, lá no templo, no lugar que é colocado o dízimo. Pensa isso, querido. Porque o dízimo no Novo Testamento é transformado em pessoas, né? Nós somos dízimos, primícias. E o templo é o corpo de Cristo, né? Você imagina agora as coisas do anticristo, lá no lugar onde é colocado o dízimo, né?
Porque quando o povo de Deus no nosso futuro, já na nossa época principalmente, né, já começou a apostatar da fé, a abandonar o Senhor Deus, e eles são dízimos, né? E eles fazem parte do santuário que é o corpo de Cristo. Então o anticristo começa a colocar, né, os seus objetos, os seus deuses, todos os seus costumes, sua lei, todos os seus pensamentos dentro do corpo dessas pessoas, né? Profanando assim o santuário. E isso vai começar a se intensificar cada vez mais, né? Vai chegar uma hora que vai se tornar literal, né? E vai ser transformado em marca, inclusive, marca da besta. Mas você veja que interessante, né? Aí Neemias chega e pica o pé em tudo, joga tudo pra rua, tira essa porcariada daqui. A mesma coisa que Jesus faz lá no Evangelho, né? Quando ele chega lá e joga tudo do templo, tira fora a mercadoria, os comerciantes, os cambistas, né? Toda a galera que mexe com dinheiro, some daqui, galera, né? Neemias faz aquelas patifadas lá toda, lá, limpa a galera, né? Arranca o cabelo da galera, bate nos, espanca no outro e apregoa lá, né? Uma santificação, uma purificação no templo. Queridos, mais uma vez Deus tem que levantar quem? De novo, mais uma vez, um pouquinho mais para frente agora, profeta Malaquias. Depois que Neemias faz essa restauração no culto, galera, tragam todos os dízimos para a casa do tesouro. Não deixem de trazer o dízimo, porque vocês estão roubando, vocês não estão trazendo dízimo. Os levitas estão passando fome, né? E além dos levitas estarem passando fome naquele período, os judeus, olha só que interessante isso. Interessante não, crueldade, né? Melhor dizendo. Os judeus que estavam morando lá, os religiosos do templo, começaram a cobrar impostos ainda dos próprios levitas. Aí os levitas tinham que se escravizar, vender as propriedades, dar os filhos como escravo para o próprio judeu. Quer dizer, levita é irmão de judeu. Eu sou levita, o meu filho fala mesmo, não fala mais a língua judaica. Meu filho fala a língua de Astarote, do povo de Tiro e Sidom, do povo da faixa de Gaza. Mas o meu filho não consegue falar a língua hebraica, né? O levita lá reclamando com Neemias. Aí Neemias tem que arrancar os cabelos, né? Não dele, mas da galera. Por conta de deixar de dar o dízimo e ainda cobrar imposto dos próprios levitas, que estavam ali para ensinar. Embora os levitas também tinham deixado o Senhor Deus, deixado de ensinar a palavra. Tudo é uma consequência, querido, né? Ninguém ali é santo, vamos dizer assim. Mas então, para falar de dízimo, né? Se tratando aqui de pessoas, aplicação pessoal, você sabe que dízimo é pessoas, né? Então, quando você entra dentro do templo, da edificação que está acontecendo dentro do templo, o dízimo é diferente. Assunto relacionado a casamento e divórcio é diferente. E o assunto relacionado ao dízimo também é diferente. Lá você tem que levar dinheiro mesmo, provisão lá dentro, entende? Já essa mensagem nossa, que estamos dentro da mensagem de Ageu e Zacarias, e também da mensagem de Malaquias, o dízimo são pessoas, né? Então lá dentro do templo, na verdade, não está sendo entregue dízimo, entende? Estão roubando o dízimo de Deus, porque o dízimo é pessoa. Se eu estou falhando no ensino, se eu estou falhando em várias coisas, é certo que o dízimo não vai chegar no santuário, que é o corpo de Cristo. Então o verdadeiro dízimo está sendo entregue por nós, por meio da palavra. Quando a palavra genuína é pregada, quando a pessoa consegue despertar, como o próprio Ageu vai falar, né? Cujo espírito de quem Deus despertou, essas pessoas começaram a edificar. Então tem muitas pessoas dormindo, entende? Aquela despertação que aconteceu através da profecia de Ageu e Zacarias vem acontecendo de tempos em tempos, entende? Hoje pode ser que o Espírito do Senhor Deus está despertando alguém aí do outro lado que está me ouvindo, né? O Espírito de Deus despertou e a partir de hoje você vai começar a fazer uma edificação de verdade. A edificação que as duas testemunhas vão fazer, né? A mensagem que as duas testemunhas estão pregando, né? A mensagem que os remanescentes de Israel estão anunciando. Aqueles 7.000 que não se curvam, que não se dobram diante de Baal, muito menos diante de templos de religiosidades, de regras humanas, doutrinas humanas, ensinamentos humanos e coisas como se fosse, não é costume, tem um nome lá, que não é cultura também, é outro nome lá que eles usam. Poxa, esqueci a palavra aqui. Uma coisa que vem de longe, sabe? Bem lá de trás, né? Como se fosse um... Oh, meu Deus, que palavrinha difícil de lembrar, né? Mas Deus vai traduzir ela para você. Queridos, então você veja que esses três assuntos são importantes. E esses três assuntos, edificação, casamento e dízimo, a construção literal não estava acontecendo. Mas na profecia estava acontecendo.
Hoje, lá dentro dos templos, esses 3 assuntos estão sendo ignorados. Entende? Estão sendo empurrados com a barriga para o outro lado. Já na nossa vida, no nosso tempo, da maneira como nós estamos vivendo e falando, estamos apregoando a mensagem que Zacarias e Ageu está falando. E vamos continuar em nome de Jesus, né? Não vamos deixar de falar desta mensagem, porque esta mensagem é reveladora, é maravilhosa e libertadora. Amém, meus queridos? Que Deus abençoe vocês. Eu acredito que ficou de um tamanho bom o vídeo. Consegui falar aí dos 3 pontos, né? Embora cada ponto desse dá para adentrar dentro deles, examinar melhor, né? Pegar a palavra do Senhor Deus e conferir na palavra, embasar bem, né? Para falar o que eu estou falando aqui de maneira resumida, tá certo? Mas a gente ainda vai ler o livro de Ageu inteiro, a gente ainda tem Neemias inteirinho para ler, né? Muitas coisas vão ser reveladas ainda, dentro daquilo que eu já falei aqui de maneira resumida. Tá bom, meus queridos? Que Deus abençoe vocês, até o próximo vídeo, permitindo Deus.